Bom dia. Bom dia, Bia. Você está me ouvindo? Tô sim, professor. A tela está nítida? Tá sim, tá certinho. Tá. Eu vou transmitir a aula pelo celular para que fique gravado a minha tela, tá? Então, eu testando uma configuração diferente. O Rubens demorou muito para terminar a aula dele. Eu tentei fazer login Demorou. e eu vi que demorou, né? Vou esperar um pouquinho mais aqui. Para falar a verdade, eu ainda não entrei na reunião. Eu ainda não consegui conectar o Zoom do computador para eu assistir a minha aula. Acho que eu entrei. Entrou. Entrei. Me vendo? Maravilha. Agora eu preciso resolver o E. Será que resolveu? Sim. Mas está estranho aqui. Eu estou ouvindo. Ah, vai dar eco. Espera aí. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Maravilha. Não está dando eco. Acho que eu resolvi. Como é que eu vejo as pessoas? Podemos começar? Professor, só uma dúvida antes. Diga. A parte de pirâmides, não teve aula específica para ela, né? Só foi comentado uma parte, né? Ou eu acabei perdendo, não sei Tá direito. brincando? Eu não dei aula de pirâmides? Não sei. É que você disse que era pra gente fazer como se fosse tronco. Eu achei que eu tivesse dado aula de pirâmide e já cortado ela. Eu eliminei na minha programação. A gente Não, tem eu que não ver. sei. Ou eu perdi, né? Tem essa Eu me lembro, acho também. que a Ana cobrou troncos. Aí eu falei, não, a gente já viu troncos na mesma aula de pirâmide. Eu dei aula de pirâmide, eu também não dei aula de troncos, e eu me confundi.
Porque agora, com vocês dois perguntando, eu já começo a desconfiar. Teve mudança de horário, posso ter olhado na programação e pulado uma aula mesmo. Não é à toa, então. Foi a Ana que falou de tronco? Isso. Então, eu me enganei mesmo, Ana. Porque eu falei, ó, eu costumo dar pirâmide e tronco na mesma aula. Então, eu achei que a gente já tivesse visto mesmo. Mas não tem problema, a gente pode ver. Então, a gente pode até matar elas já. E depois voltar para a geometria analítica. Ou estudar geometria analítica e ver tronco, inclusive, com geometria analítica. Porque a geometria analítica se aplica ao espaço. Se der, eu queria mostrar para vocês. Tá? Então, se alguém é que lembra de ter visto a minha aula de pirâmide? No chat estão falando, tipo, a Bia falou que fez os exercícios, mas não lembra de ter anotado nada referente a essas duas aulas. Tá. Deixa eu abrir o chat aqui para abrir o chat. Tá? Não, a gente pode ver. A gente vê pirâmide sim. Tá? Veremos sim. Eu acabei fazendo exercícios de pirâmides e troncos como se eu já tivesse dado a aula. Me desculpem. Eu tinha uma outra coisa para discutir com vocês hoje, que pode até ser útil mais tarde no estudo das pirâmides, tá? Aliás, tudo que a gente está vendo aqui como geometria analítica. Minha tela melhorou? Ah, agora sim. Estava de lado, né? Como é que faz para pôr a taxinha? Que era o estudo da geometria analítica em relação ao plano, mas vamos fazer uma brincadeira assim, ó, 2D, 3D, tá bom? A geometria analítica se aplica a ambas as situações. O que é um ponto Professor, em 2D? Oi? você conseguiria colocar um objeto colorido para ficar focando? Tá. Desculpa. Não precisa pedir desculpa, não. Tem que avisar. Vou pôr uns objetos assim aqui. Tá? Vocês sabem como fazer para travar a câmera do celular? Outro dia eu fui ver uns tutoriais de internet para tentar travar a câmera do celular, mas não consegui, não. Tá? Um ponto, ele tem uma abscissa x e uma ordenada y. Tá? E o que é o vetor? O vetor ele tem uma abscissa delta x e uma ordenada delta y. Assim que a gente representa. Em 3D, como é que será o ponto em 3D? O ponto em 3D ele tem que ter um x, um y e um z. Enquanto aqui a gente tem o eixo x apontando para a direita e o eixo y apontando para cima, aqui a gente tem o eixo z apontando para cima e o eixo x e o eixo y eles ficam no chão, num plano, tá? Certo? Pode ser o x para cá e o y para lá. E aqui tem um ângulo reto e um ângulo reto. Tá? É um sistema tridimensional. E aqui quem é o vetor? Tá? É delta x, delta y e delta z. Ah, e com flechinha em cima. Certo? Depois que a gente estudou o vetor, né? O vetor tem um ponto A, né? ponto inicial, e um ponto final. Certo? Então, o que é o vetor if? É a matriz F final menos a matriz I.
Vocês já estudaram matrizes, né? O F e o I são pontos. Então, tem a matriz x do F, y do F, menos a matriz x do I, y do I. Isso em 2D. E se tiver 3D, é só colocar aqui um Z final, aumentar o parênteses, Z inicial. Então, não importa se esses pontos aqui estão num plano ou num espaço. Na verdade, eles podem estar até numa reta, e aí só tem o x de um e o x do outro. Faz sentido? Então, nós temos aqui matrizes que podem ser colocadas deitadas ou em pé. O GeoGebra, que é o software que a gente vai tentar usar para compreender, ele coloca os pontos deitados e os vetores em pé, mas isso não é obrigatório. Você pode pôr qualquer um de qualquer jeito. O que diferencia o vetor do ponto é a flechinha em cima. E o ponto, ele significa uma localização. E o vetor significa o deslocamento entre duas localizações. Tá certo? Então, quando a gente subtrai x final menos y inicial, o que a gente acha? A gente acha ΔX. Quando a gente subtrai y final menos y inicial, a gente acha ΔY. E quando a gente faz z final menos z inicial, a gente acha ΔZ. Tá bom? Agora, o vetor, ele tem um comprimento, que é a distância entre I e F. Tá? Como é que a gente acha a distância entre I e F? Distância de I até F. É o mesmo que módulo do vetor. Tá? Como é que a gente faz? Se tiver em 3D, é raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Se estiver em 3D. Se estiver em 2D, aí é raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. 2D. E se estiver em 1D? Se estiver em 1D, é só raiz quadrada de ΔX ao quadrado. Para uma dimensão. E quando você corta a raiz quadrada com o quadrado, você tem que ficar com o módulo. É uma distância, então é positivo. Certo? Então, o que eu estou pensando? Que se for plano, daqui para cá, o ΔZ é igual a zero. E se for numa reta, é porque daqui para cá, o ΔY é igual a zero. Então, de qualquer maneira, esta fórmula vale para aquelas outras dimensões. Certo? Então, para calcular distâncias, certo? O que a gente faz? Pega as variações, somar os quadrados das variações, certo? ΔX, ΔY, ΔZ, tá? E tirar a raiz quadrada. Tá bom? É assim que a gente acha distâncias. Beleza? Por exemplo, em uma dimensão, qual que é a distância do ponto A, que está no 2, até o ponto B, que está no 8? Certo? Se eu fizer A menos B,
se eu fizer A menos B, eu vou achar 2 menos 8, que é menos 6. Isso significa o vetor do B até o A. O vetor do B até o A. Então, é esta flechinha que sai do B e vai para o A. E ela está no sentido contrário do eixo. Certo? Então, esta é uma setinha que deslocou 6 para a esquerda. Só tem uma coordenada. Essa coordenada é o ΔX. Certo? Como é que eu acho a distância do A até o B? Soma os quadrados das variações. Só tem uma variação, que é menos 6. E eu vou elevar ao quadrado. E vou somar com mais nada. Porque não tem variação de Y nem variação de Z. Só tem variação de X. E aí eu vou tirar a raiz quadrada. Menos 6 ao quadrado vai dar 36. 36 mais 0 dá 36. A distância é 6. Essa é a distância. Agora, se o ponto A for 2, 5 e o ponto B for 8, 1, o vetor BA, ele vai ser 2 menos 8 no X e 5 menos 1 no Y. E é um vetor. E esse vetor é menos 6 no X, que era só o que tinha aqui, e mais 4 no Y. Então, aqui eu achei um ΔX e um ΔY. E não tem ΔZ, porque isso aqui é plano. Tá certo? Então, quem que é a distância? Tem duas maneiras de você fazer essa distância. Uma delas é você pegar esses dois números que estão aqui, já elevar ao quadrado, menos 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, somar e tirar a raiz. Então, vai dar raiz quadrada de 36 mais 16, ou raiz quadrada de 52. Aí eu preciso pensar na decomposição do 52. Dá por 2 dá 26, dá por 2 dá 13. E pensar que 2 vezes 2 é 4, sai fora da raiz, fica 2 raiz de 13. Mas eu também posso perceber que o vetor BA tem dois números pares. Então, eu posso colocar o número 2 em evidência, porque, afinal, aquilo é uma matriz, e eu posso colocar um número em evidência na matriz, então isso é 2 vezes o vetor menos 3 mais 2. Tá certo? E aí eu posso dizer que a distância é, ao 2 já aqui fora, raiz quadrada de ΔX ao quadrado 9, ΔY ao quadrado 4, 2 raiz de 13. Tá certo? E no espaço? O que aconteceria se eu tivesse 2 pontos no espaço para calcular a distância, por exemplo, e medir a aresta de uma pirâmide? Tá certo? No espaço, o ponto A teria que ter 3 números. Beleza? David, quer escolher? 6, 3 e 7. 6, 3 e 7. Bia. B de Bia. Qual das Bias, Pro? Tem 2 Bias, né? Que abriu o microfone e falou primeiro. Pronto. Ok, 5, 9 e 8. 5, 9 e 8. Tomás, está acordado, Tomás?
Você consegue achar o vetor BA ou AB? Qual que você prefere? Fala aí. BA ou AB? Tudo bem, faz BA. Quer fazer o BA para ver se você já aprendeu? Alguém quer falar o BA no chat? Ah, o Thomas pediu AB. Faça os dois, pronto. Samuel falou, Thomas falou, todo mundo falou. Maravilha, lindo isso. Vamos lá. Para sair do B e chegar no A, eu tenho que no X sair do 5 e chegar no 6. Então tem que aumentar 1. É 6 menos 5, mas eu gosto de pensar no caminho. Para sair do B e ir para o A, no Y, eu tenho que sair do 9 e ir para o 3. Então tem que baixar 6, que é 3 menos 9. Mas eu gosto de pensar no caminho. Para sair do 8 e ir para o 7, tem que baixar 1. Para ir do A para o B, para ir do 6 para o 5, tem que baixar 1. Para ir do 3 para o 9, tem que aumentar 6. Para ir do 7 para o 8, tem que aumentar 1. Como são matrizes, eu posso colocar o menos 1 em evidência. Menos, aí aqui o menos 1 vai ficar mais 1, o mais 6 vai ficar menos 6, e o mais 1 vai ficar menos 1. E aí eu percebi que o AB, ele é menos o vetor BA. Este aqui é o vetor BA. Tá certo? Mas o módulo do vetor AB é igual ao módulo do vetor BA. Porque a distância do A até o B, porque a distância do A até o B é igual à distância do B até o A. Tá? São notações diferentes para a mesma coisa. Isso é raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado mais delta z ao quadrado. É a fórmula da diagonal do paralelepípedo. No plano, 2 pontos do plano são extremidades de um retângulo. E aí a gente acha a diagonal. No espaço, 2 pontos são a extremidade de um paralelepípedo, que tem variação de x, variação de y, variação de z. Nós estamos procurando a distância entre um ponto A no espaço e um ponto B no espaço. Foi para a direita, foi para o fundo, foi para cima. Tem delta x, tem delta y e tem delta z. Tá certo? Então, qual que é a distância entre os pontos que vocês escolheram? É raiz quadrada de 1 mais 36 mais 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 6 ao quadrado dá 36, menos 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 38. 38 é 2 vezes 19. Acabou. Então, tudo que a gente estiver aprendendo aqui na geometria analítica plana, se a gente aumentar uma coordenada, vira geometria analítica espacial. Aí a gente pode resolver todos os problemas de cubo e paralelepípedo usando as fórmulas da geometria analítica, assim como nós poderemos resolver muitos problemas de geometria plana usando as fórmulas da geometria analítica, porque ela foi criada para a geometria que já existia, a geometria que você já estudou. E nós estamos, e ainda estamos estudando, na verdade. Tá bom? Vocês querem dar print na tela? Com isso daqui, eu ponho esse papel, dou um outro print. Quem pode me ajudar a lembrar de alguns conceitos físicos, por exemplo? Dá um print nessa aí. Também. Beleza? Vou virar isso aqui, que aqui o outro lado é madeira, talvez ele foque melhor na madeira. Tem umas ranhuras aqui, assim. Tá.
Vamos voltar a falar do vetor. Vamos voltar a falar do vetor. E vamos falar em duas dimensões. Ponto x, y. Tá? Vetor. Tem que ter dois pontos, aí subtraio, acho delta x, delta y. Gente, delta é a letra D grega, e é o seu D maiúsculo. D é a primeira letra da palavra diferença, tá? Então, delta significa diferença, tá? Significa variação. Tá? Para achar a variação de um número para o outro, a gente subtrai. Beleza? E se você já teve aula de física com Pimenta ou com o Pipoca, Pimenta e Pipoca, nossa, agora que eu me liguei. Vocês têm um Pimenta de física e um Pipoca de física, não é não? E o André e o Diego. Oi? O André e o Diego também. Esses são os quatro, certo? Mas o Pimenta e o Pipoca. Sim, também do Pimenta e do Pipoca. Maravilha. Eu nunca tinha me ligado, porque pimenta e pipoca são comidas e você pode comer pipoca com pimenta, sei lá. Eu conheço os dois já há muitos anos. O Pipoca foi baterista de uma banda que eu tive. Ou eu fui o pianista da banda dele. O que esses professores de física dizem a respeito do vetor? Não sei se foi um desses dois, especificamente, ou se foi um dos outros dois, que eu não me lembro o nome que a Isa falou. O que o vetor tem? Eu acho que eles têm que falar que tem três coisas. Uma delas é o módulo. Tá? E quem que é o módulo? É a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Certo? Pitágoras. Show? O que mais que o vetor tem? Quem pode me lembrar? Você Direção e sentido. direção e sentido. O que é a direção do vetor, então? O que é a direção do vetor? Tá? A direção do vetor, ela na geometria analítica plana, é denominada coeficiente angular. Direção em 2D é coeficiente angular. Tá? Que representamos pela letra M, que significa o quociente do delta y pelo delta x, é o quociente deles, a relação de proporcionalidade. Então, a gente subtraiu, e agora a gente está dividindo duas diferenças, para saber quanto que uma diferença cabe na outra, quanto o delta x cabe no delta y. Ao fazer isso, geometricamente, a gente tem que grandeza. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, dentro de um retângulo. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. Tá? Nós sabemos que o vetor AB, ou vetor BA, é essa flechinha aqui. Certo? E que esta altura do retângulo é o nosso delta Y e essa base do retângulo é o nosso delta X. Ao dividir delta Y por delta X, a gente está dividindo um cateto
por outro cateto de um triângulo cujo módulo é a hipotenusa. Então, se escolhermos usar como referência o ângulo na horizontal, isto aqui é a tangente de θ. Se escolhermos o ângulo com a vertical, aí será a cotangente. Então, quem é o meu θ? O meu θ é o ângulo com a horizontal. Tá? θ é a inclinação do vetor em relação à sincrase ao eixo horizontal. Tá certo? É isso. Essa é a única coisa que a gente não consegue levar assim de uma forma tão simples por espaço. Por quê? Porque como é uma divisão, e a divisão só tem espaço para dois números, o numerador e o denominador, não tem aonde colocar o ΔZ. Então, não tem coeficiente angular no espaço. Não tem M no espaço. Tá certo? No espaço, para escrever a equação da reta, a gente precisa de um recurso diferente do tradicional ioiô mixoxô. Não sei se vocês já ouviram falar do ioiô mixoxô. Mas se não ouviram, está na hora de ouvir. Tá bom? Certo? Eu quero agora propor um probleminha para a gente observar esse M aqui. Um problema que nós já fizemos muitas vezes, tá? Que é achar a reta que passa por dois pontos. É possível resolver isso com funções, é possível resolver isso com matrizes, é possível resolver isso de uma série de outras formas. Tá? Mas eu quero mostrar para vocês de onde vem a tal da equação ioiô mixoxô. Para isso, a gente tem que entender que ponto mais vetor é igual a ponto. Ou seja, um ponto inicial mais um vetor é igual a um ponto final. Então, por exemplo, se a gente tem um ponto A, sei lá, 5, 3, e a gente soma com um vetor menos 1, 2, a gente obtém um ponto F que é 4, 5. Certo? O que significa isso? O que significa isso? Que em um lugar que era 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Eu tinha esse lugar aqui. Certo? No ponto inicial. Aí tinha um vetor que achou uma unidade no X, achou uma unidade no X, quer dizer, um para a esquerda. Um para a esquerda. E subiu do cima. Opa, fiz bobagem. Vou começar o desenho de novo, tá bom? O ponto inicial, tá? O vetor, ele foi uma unidade para a esquerda, certo? Então, uma unidade de 4, tá certo? E duas para cima. Então, vai aqui no 5, tá certo? Então, este aqui é o ponto final.
Aqui eu apliquei os vetores componentes, né? Fui primeiro para a esquerda e depois para cima. Mas o vetor em si é esta flecha, que é o vetor resultante dessas componentes. Tá certo? Então, sempre que eu pego uma posição e acrescento um deslocamento, eu chego em outro lugar. Então, esta é a operação com matrizes que vai designar, pode estar deitado, pode estar em pé, pode ter 2, pode ter 3, pode ter N dimensões, até numa geometria abstrata aí. Tá certo? Então, querem tirar um printzinho aqui? Vou voltar para uma outra aplicação. Professor, Oi, diga lá. você pode repetir, por favor, a parte da figura, a montagem, por favor? Você estava num ponto inicial 5, 3. Aí eu marquei um ponto I aqui, né, com x igual a 5 e y igual a 3. E depois eu fui fazer um deslocamento. Flechinha em cima é um vetor. Então eu fui menos 1 no eixo x e 2 no eixo y. Eu vou andar 1 para a esquerda na horizontal e 2 para cima na vertical. Delta x positivo, delta x maior que 0 é direita. Delta x menor que 0, esquerda. É o número de cima, é o primeiro número. Delta y positivo, sobe. Delta y negativo, desce. Tá bom? Se tiver flechinha em Beleza. cima, é um delta y e um delta x. Falou? Vamos lá? Beleza, foi, Vou virar. professor. Valeu. Nada. Vamos junto. Agora, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Vou dar a folha porque o foco fica melhor. Quero que vocês imaginem o seguinte agora. Aqui tem um ponto A. Tá? X do A, Y do A. Tá bom? E aqui, deixa eu pegar uma reguinha. Eu vou desenhar um vetor V. Tá? Esse vetor V ele tem um delta x e um delta y. O vetor não é um lugar. Então, eu queria que vocês imaginassem que o vetor ele é flutuante. Ele existe em todos os lugares. Tá bom? Como é que a gente garante a existência dele em outros lugares? A gente desenha ele em qualquer posição, desde que a gente mantenha o módulo, a direção e o sentido. Certo? Então, eu vou somar ele no ponto A. Eu vou pegar esse vetor, que está aqui, e vou garantir que ele tem a mesma direção lá no ponto A. Estou mantendo o paralelismo. E aqui eu vou traçar a mesma reta. Esta reta é paralela à reta que passa por cima do vetor. Tá certo? Isso garante a direção. Tá certo? O sentido é apontando para baixo. Eu não vou fazer apontando para cima. Se eu apontando para cima, e aí, como eu garanto tecnicamente, a gente transporta o vetor, vem com um compasso, meço o tamanho do vetor e transportei o módulo. Feito isso, eu desenhei aqui o vetor V. É importante que você entenda que aquele vetor V preto e esse vetor V verde são o mesmo vetor. Não é um outro vetor. O vetor ele está definido pelo comprimento da flecha, pela direção pela direção que é o feixe de retas paralelas que o contém, certo?
E o sentido, que pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Tá? Dois vetores iguais montam um paralelogramo. Se essa caneta verde representa um vetor, ela continua representando um vetor quando eu trouxer ela para cá. O mesmo vetor. Agora, se eu torcer, já mudou de vetor. Eu mudei a direção. Se eu virar ela para o outro lado, eu mudei o sentido do vetor que ela representa. Mas se eu mantiver ela paralela, ela continua sendo o mesmo vetor. Tá certo? Então, o que encontrei aqui? Um ponto final, que está representado por A mais Z. Certo? E eu vou ser dessa maneira. Tá bom? Vou colocar o vetor aqui mais uma vez. Fiz mais uma, duas, três. Tudo isso aqui é o mesmo vetor V. Um na frente do outro. Estou somando V mais V mais V mais V. 4 vezes o vetor V. Esse ponto aqui é o ponto A mais 2 vezes. Esse ponto aqui é o ponto A mais 3 vezes. Esse ponto aqui é o ponto A mais 4 vezes. E se eu tivesse colocado esse vetor lá para trás, eu teria simplesmente mudado o sentido do vetor, sem mexer na direção, nem no modo. Teria entrado aqui A menos V. Porque está apontando para o lado. Tá certo? Existe um ponto aqui, ó, tá? Cujas coordenadas são A mais 3,5 vezes V. Tá? Existem outros pontos, por exemplo, esse aqui, ele pode ser A mais 1,2 vezes V. Tá certo? E o que todos esses pontos têm em comum? Esses pontos são escritos da forma A mais algum número real, que a gente usa a letra lambda, muito comum no estudo das matrizes, vezes V. Se você não gosta da letra lambda, de letra K. É muito comum na cronometria. Tá? O que é esse lambda? O que é esse K? Esse lambda é um número real, que significa, na verdade, a quantidade de vetores. Tá certo? Todos esses pontos são da forma A mais uma quantidade variável de vetores V. Certo? E todos esses pontos estão numa mesma reta. Então, dizer que P é igual a isso é dizer que P está nesta reta. Esta é a equação vetorial da reta, senhores. Tá bom? Equação muito útil e que vale no plano e no espaço. Tá bom? Agora vamos transformar a equação vetorial da reta com um pouquinho de álgebra, que não precisa ser decorada. Eu falo quais são as partes chaves, as partes cruciais das passagens algébricas e como elas se chamam. Tá? Então, vou fazer aqui o serviço algébrico. O ponto P, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. O ponto P, qualquer desse. O ponto P, qualquer um desses. Tá claro? Esse ponto P, ele terá um par ordenado xy e poderia ter um xyz, se fosse no espaço. Ele tem como referência o x do A e o y do A,
mais uma quantidade de vezes o vetor ΔX, ΔY. Isso é o que a gente chama de equação matricial da reta. Não muito importante, mas é uma típica equação matricial. Às vezes, a equação matricial é com 2 pontos, porque você está andando não um vetor, e sim um quadrilátero, ou um segmento, desculpa. Às vezes tem 3 pontos, e o que você está deslocando é um triângulo. Certo? Mas se tiver uma linha ou uma coluna, é um ponto só. Se for 2 por 2, aí pode representar 2 pontos, linha por linha ou coluna por coluna. Isso que tem a matriz e a matriz oposta. Elas identificam as mesmas que você tem que saber com o que você está lidando. Tá? Aí, como é que é uma equação matricial? O número que multiplica a matriz ele é distributivo. E para somar matrizes, a gente soma coisas que estão na mesma posição. Então, daqui sai um sistema de equações, que é x igual a x do A, mais uma quantidade de ΔX. Na linha de baixo, sai a equação y igual a y do A, mais uma quantidade de deltas y. Este sistema é o que a gente chama de equação paramétrica da reta. Tá? Então, esta é a equação vetorial. Esta é a equação matricial. Esta é a equação paramétrica. A equação paramétrica na forma de sistemas de equações. Tá? Agora, uma parte algébrica. De todas, a mais importante aqui, gente, é a vetorial. Tá? Essa aqui é a coração. Aqui, ó. Eu ponho o coração nas que vocês precisam meio que memorizar. As outras são auxiliares. A gente acaba passando por elas, não precisa decorar. Tá? Agora vem uma parte algébrica, que é resolver esse sistema. Tá? A gente vai se livrar do lambda, para deixar isso tudo numa equação só. Beleza? Para tirar essa variável. Tá? Só para lembrar, se o lambda for 0, o ponto P é o próprio ponto A. Se o lambda for 2, o ponto P está aqui. Ó. Se o lambda for 1,2, esse é o ponto P. O ponto P é variável. Então, já tem duas variáveis x e y aqui. As duas dependem do lambda, mas eu queria relacionar o x ao y sem o lambda. Para isso, eu vou isolar o lambda. Tá certo? Então, vamos isolar o lambda na primeira equação. Tá? Vai ficar x menos x do A é igual a lambda delta x. Tá bom? Aí, eu vou passar esse ΔX dividindo. Vai ficar x menos x do A. X menos x do A. Dividido por ΔX igual a lambda. Tá certo? Acho que já posso tirar isso aqui de cima, porque esse ΔX é um número só. Tá? E ele pode ser positivo ou negativo, ele não é uma distância. Tá bom? Mas é um vetor. O que ele não pode ser momentaneamente aqui é 0, porque eu estou passando ele para baixo dividindo. E isso daí é um recurso algébrico bastante perigoso, por isso que a equação que a gente vai obter agora não é uma equação geral. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso na equação do y. Certo? Vamos lá. Então, copiando ela aqui em cima. Tá? A equação agora ficou y, certo? Igual a y do A mais a lambda. No lugar do lambda, eu coloco esta fração. Tá? Que
x menos chá dividido por delta x. Entrou no lugar do lambda. Né? Deixa eu até melhorar essa flechinha aqui. Essa fração vai entrar aqui. Ó. Né? E aí, depois do lambda, tem vezes delta y. Aí eu vou tomar o cuidado de botar um parênteses aqui. Certo? Beleza? E aí eu vou fazer outra passagem algébrica. Eu vou tirar esse YA daqui e vou passar para o lado esquerdo, para deixar a fórmula um pouco mais simétrica. E aí eu vou deixar assim, y menos YA igual a toda essa ação. Isso é um produto de duas frações. Aqui é delta y sobre 1. Eu vou multiplicar os dois de cima. Vai ficar delta y vezes x menos xa, tá? Dividido por delta x vezes 1, que é delta x. Tá certo? E aí, eu acho que vocês vão perceber quem apareceu aqui, ó. É o nosso m, delta y sobre delta x. É a direção da reta. Certo? E aí nós temos aqui uma equação que fica y menos y do A igual a m vezes x menos x do A. Tá certo? Esta também, coração. Não é a vetorial, tá? Mas ela tem um nome, ela se chama equação fundamental da reta. Tá bom? E aí, a michachá, porque eu usei o ponto A. Se você tivesse usado o ponto O, ficaria ioiô michoxô. Se você tivesse usado um ponto E, ficaria iaiê michachê. E ela é uma das mais famosas ações usadas em vestibular para questões de geometria analítica. Mas não é a única. Tá? E ela não é. Tá? Ela tem uma qual é o delta x, que está aqui embaixo, ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, essa reta não pode ser vertical. Uma reta que não tem variação horizontal, ela tem que ser uma reta vertical. De fato, esta reta aqui, ela não é vertical, mas ela é uma função. Então, ela tem uma grande importância. Tá certo? Aí, nós temos dois caminhos para seguir em relação a essa equação. Tá? Um leva à equação reduzida e outro leva à equação geral. Tá? Então, o que é a equação reduzida? Eu vou fazer y volume menos y para e faz dividir x menos xa. E aí a equação fica y igual a m vezes x. Opa. M vezes x mais, pus isso aqui para frente, e isto aqui, YA é um número conhecido, M e XA é um número conhecido. Tá? Isso tudo aqui a gente chama de coeficiente linear. Tá? Que alguns livros usam a letra Q, outros livros usam a letra N, porque é com N, certo? Mas eu prefiro usar a letra H. Eu acho que eu vi a letra H sendo usada pela primeira vez na apostila do vetor que frente escreveu, colega
da matemática. E eu gostei da ideia de usar o H, tá? Porque ele representa, na verdade, a altura de um triângulo. O módulo dele representa a altura de um triângulo. Então, a equação da reta ficou assim: y igual a mx mais h, ou mx mais q, ou mx mais n, certo? Isso chama equação reduzida. Tá? A equação reduzida ela é comparável à função f de x igual a ax mais b. Tá? Tá? No estudo das funções, a gente no lugar y pode pôr fx. O m da meta-analítica é o a das funções, que é o coeficiente angular, certo? E o h e o b são o coeficiente linear, tá? Que indica o corte no eixo y. Ou seja, aqui está o eixo y e aqui está o eixo x, certo? Se o m é zero, a reta é horizontal. Se o m é positivo, a reta está subindo, a função do primeiro grau. Tá? Então, isto aqui é com m maior que zero, certo? Sabe onde é o h? O h é exatamente aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha fina para amarrar o h. Esta de é o h. Ele é, na verdade, a altura em triângulo, por isso que eu gostei do uso da letra H. Aqui tem um triângulo, tá certo? E esse é o H. Tá? Tem exceção? Tem, a reta não pode ser vertical. Se a reta for vertical, não haverá ΔX. Se o ΔX for zero, não existe coeficiente angular. Tá certo? Beleza? Então, equação vetorial principal, tá? Equação fundamental, boa, mas tem exceção. Equação reduzida não é assim a maneira mais tradicional de se trabalhar na geometria analítica, tá? Mas é a maneira mais tradicional de se estudar a função do primeiro grau. Uma coisa interessante é que se você isola o y numa equação que lhe veio dada e deixa o y em função de x, você reconhece o coeficiente angular, mesmo sem saber quem é o ΔX e quem é o ΔY. Tá certo? Mais duas Professor, consequências de... o Samuel disse no chat que ele perdeu uma folha, eu não sei na real qual anterior ele está falando, para tirar o print, sabe? Tá, a anterior é esta, eu acho. Não é? Não sei. Tinha essa aqui que estava dobrada, eu abri, tá? Essa daqui... Eu Não, acho pega que aí, é Samuel. essa. Aí. Eu acho que é essa aí mesmo. Vou pôr assim, essa é a segunda. Foram duas folhas inteiras, tá? Foram duas folhas inteiras e um exercício que a gente fez aqui, né? Com os números que vocês escolheram. Tá? Para a distância. E agora a gente está vendo as equações da reta. São muitas equações da reta. Tá? Tem mais duas, para falar a verdade. Beleza? Tudo bem? Então, nós vamos voltar agora. Nós vamos voltar agora para né? Aqui. Deixa eu pegar outra. Para a equação
fundamental. Aqui. A equação fundamental. E vamos tomar outro caminho da equação fundamental. Tá? Y menos YA é igual a M vezes X menos XA. Vamos voltar nessa equação aqui. Tá? Beleza? Aí, o que vai acontecer aqui? Nós vamos dizer que o M é ΔX sobre ΔY. Vamos voltar para trás um pouco para ver outro formato. Então, vai ficar Y menos YA igual ΔY sobre ΔX vezes X menos XA. Tá? Beleza? E aí a gente vai passar esse ΔX para lá multiplicando. Vai ficar ΔX vezes Y menos YA igual a ΔY vezes X menos XA. Tá bom? E aí nós faremos a distributiva. Vamos encontrar ΔX vezes o Y menos ΔX vezes o YA igual a ΔY vezes o X menos ΔY vezes o chá. E agora a gente vai colocar tudo do mesmo lado. Um dos lados vai ficar zero. Tá? Perceba o seguinte, agora não tem mais a divisão pelo ΔX. Agora o ΔX pode ser zero, porque ele não está dividindo ninguém. Então, ao passar o ΔX para o outro lado multiplicando, a gente voltou a incluir as retas verticais na equação. Só que ela está muito feia. Então, a gente vai mudar a cara dela um pouco. Tá bom? Primeiro, eu vou passar o ΔX vezes Y para o lado de lá. Vai ficar assim, 0 igual ΔY vezes X menos ΔX vezes Y mais ΔX vezes YA menos ΔY vezes chá. E aí a gente vai renomear as coisas para não ficar um negócio assustador. O que é importante? Este x que é variável, este y que é variável. O resto é número conhecido. As letras que vão sobrar no final da equação são x e y, uma equação com as letras x e y. O resto a gente vai tentar descobrir. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui uma letrinha para o ΔY, que é a letra A, vezes x. Aí a gente coloca uma letrinha para o ΔX com sinal trocado, B, vezes Y, e uma letrinha para todo o resto. Então, quem é o C? O C é toda esta treta, que eu vou chamar de ajuste. Professor, Oi? eu acabei me perdendo numa parte. Na hora que você passou, tipo, tudo para um lado igualou a zero, por que o sinal ali tá positivo? Eu não entendi. Esse ΔX menos YA estava negativo aqui, não estava? Uhum. Certo? E esse ΔX vezes Y não estava, né? Ah, tá, sem verdade. Ah, tá, entendi, Né? beleza. Vou Uhum. reforçar onde está o igual. Talvez fique mais fácil. Tá vendo? Ajudou? Justo, teve um rearranjo aí, né? Por isso que eu não estava entendendo. Teve um Entendi. rearranjo. Aí isto aqui a gente chama de equação geral da reta. Essa é a top. Tá? Essa é a equação geral da reta. Equação geral da reta. Tá bom? Aí olha só que interessante que a gente pode
a gente pode reescrever isso, tá? Vamos lá. 0 igual. Aí eu usar a noção de determinante. Tá certo? X, Y, delta X, delta Y, mais ajuste. Essa é a minha versão dela. Tá? Que é a versão que eu passei na semana passada para vocês. Para quem não lembra dos determinantes, a gente multiplica em cruz e subtrai. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, menos. Certo? Então vai ficar delta x vezes delta y, e o delta y é o A, certo? Y vezes delta x vai mudar de sinal, o y vezes delta x é o B. Se você trocar a ordem aqui e mudar os dois sinais, não tem problema, o seu ajuste vai mudar de sinal também. Para falar a verdade, o delta x e o delta y não precisa ser exatamente o A e o B. Eles só precisam ser proporcionais a A e B. Professor, Porque eu posso colocar um fator comum em evidência. Fala. o Samuel fez uma pergunta no chat que me deixou em dúvida Opa. também. O BY não era para ser negativo? Ele Não, perguntou no chat. não. O B é o menos Y, Samuel. O B, deixa eu fazer uma bolinha. O B é o menos Y. Tá? A é igual... Desculpa, o B é menos delta X. O A é igual a delta Y e o B é igual a menos delta X. Tá? Beleza? O A e o B não são exatamente... E também não precisam ser delta X e delta Y, tá bom? Isso daqui é uma possibilidade. Porque uma equação de reta pode ser simplificada. Tá? Então, na verdade, o A está para o delta Y, assim como ele está menos delta X. São grandezas proporcionais, são proporcionais. Tá bom? Eu posso simplificar. Quer ver? Vou fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo exatamente com os pontos que vocês me deram no exercício. Olha só. Tinham pontos... Não sei se... não, foi eu que inventei. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. O A, 2,5. O B, 8,1. Tá? Eu quero uma reta que passa por A e por B. Beleza? Então, eu vou fazer a equação vetorial da reta. Vamos achar o vetor AB. Vou do A para o B. Do 2 para o 8, aumentou 6. Do 5 para o 1, baixou 4. Tá? Eu quero que você veja que o ΔX e o ΔY não precisam ser o ΔX e o ΔY do vetor AB. Por quê? Eu posso pôr em evidência. Fica 2 vezes mais 3 menos 2. Tá certo? E aí eu digo que o AB não é V. O AB é 2V. Tá? Então, esse é o vetor mais simples que eu tenho dentro do segmento AB. 6, 4, eu simplifiquei para 3, 2. Então, a equação da reta vetorial P é igual. Eu posso escolher o A ou o B, hein? Aqui.
Ponto variável é um ponto fixo, vou começar com A, mais lambda vezes o vetor. Certo? Então, quem que é o ponto P? XY, ele é igual ao A, 2,5, mais lambda vezes 3 e menos 2. Nossa, agora ele perdeu o foco mesmo. Deixa eu ver se essa caneta ele vai me... Vou fazer todo o caminho. Tá? Isso na forma de sistema é x igual a 2 mais 3 lambda e y igual a 5 menos 2 lambda. Essa é a paramétrica. Tá? Alguns exercícios usam o lambda como sendo o t. Isso serve para representar o movimento bidimensional na física. O lambda sendo o tempo. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o lambda numa e substituir na outra. Certo? Então, daqui fica x menos 2 igual a 3 lambda, x menos 2 sobre 3 igual a lambda. Substitui aqui. Fica y igual a 5 menos 2 vezes x menos 2 sobre 3. Passo 5 para cá. Fica y menos 5 igual menos 2 vezes x menos 2, tudo sobre 3. Lembre-se que esse 2 é um 2 sobre 1. 1 vezes 3 dá 3. Passo 3 para cá multiplicando. 3 vezes y menos 5 igual a menos 2x menos 2. Duas distributivas. 3y menos 15 menos 2x mais 4. Está vendo que esse x ficou negativo? Eu vou passar ele pelo lado direito. 2x mais 3y. Passo 4 para cá subtraindo, menos 19 igual a 0. Esse seria o caminho todo. Esse seria o caminho todo. Tá? Eu posso encurtar esse caminho através da relação fundamental, da equação fundamental. Então, como encurtar esse caminho usando a equação fundamental? Beleza? Ponto A, 2,5. Ponto B, 8,1. Vetor AB, mais 6, menos 4. Põe 2 em evidência. Mais 3, menos 2. Acha o M. O M é o delta Y sobre o delta X. Olha que interessante. Aqui é menos 4 sobre 6, que é o mesmo que menos 2 sobre 3. Se você vai achar o M, você vai simplificar. Simplificar a fração é o mesmo que botar o 2 em evidência e considerar o vetor menor. Menor, mas que tem a mesma direção. Afinal, o M é a direção. Tanto o vetor 6 menos 4 quanto o vetor 3, 2, que são diferentes. Na verdade, o 6, 4 é o dobro do 3, 2, 3 menos 2, certo? Eles têm a mesma direção. Tá certo? E aí eu posso escrever Yaya Michachá e usar o ponto A. Y menos 2 igual menos 2 terços de x menos 5. Passo 3 para cá multiplicando, 3y menos 6 igual a menos 2x mais 10. Opa, tá errado, né? Tá errado.
O y do A é 5. Y menos 5 igual a menos 2/3 de x menos 2. O x do A é o primeiro. Passo 3 multiplicando, e 3y menos 15 igual a menos 2x mais 4. Passa todo mundo para o primeiro membro. 2x mais 3y menos 19 é igual a 0. E só para mostrar, para satisfazer a curiosidade, tá? A gente pode escrever o Yib Mixixibi. Posso usar o ponto B. Y menos y do B igual a m vezes x menos xb. Certo? Então, y menos o y do B é 1. O m continua menos 2/3. O x menos o x do B é 8. Passo 3 multiplicando, 3y menos 3. Distribui o menos 2, menos 2x mais 16. Passa todo mundo para o primeiro membro, 2x, menos 3y, menos 3 com menos 16, menos 19 igual a 0. Perceba que, aqui eu rasurei porque eu errei a conta, mas o processo ficou bastante reduzido se a gente memorizar. Oi. Por que menos 3y? Esse 3 passa para cá multiplicando, não é? Ah, porque eu errei. O menos, né? Não é o 3. Mais. De fato, tem que dar a mesma resposta, né, gente? Tá? Você vai precisar dominar todos os formatos de equação de reta, porque se o enunciado te dá a equação de reta num formato, você tem que saber trabalhar com ele. Você não sabe como a reta virá para você. Nem sempre é você que tem que achar a equação da reta. Muitas vezes as equações da reta já vêm no enunciado. Muitas vezes você tem que assinalar a alternativa e na alternativa tem uma equação da reta ou outra equação da reta. Então, a minha proposta, né, antes da gente enfrentar exercícios de vestibular, é que você domine todas as principais formas de equação da reta e seja capaz de chegar no mesmo resultado em todas. E avalie qual delas é a que mais se adequa para você. Aqui também dava para fazer com o ponto B. Tá? Eu acho importante esse processo porque esse processo ele tem no espaço. Espacial também, você pode botar um Z embaixo. O que não vai acontecer? Não vai ter M no espaço. Mas do ano, eu já coloquei resolvendo com o ponto A e o ponto B. Então, nós estamos procurando a equação reta que passa pelos pontos A e B. Agora, eu vou tentar usar esta aqui, ó. A do determinante. Tá? Para achar o A e B. E vou mostrar como é que a gente acha o ajuste sem esta expressão gigantesca. Tá? Beleza? Então, com os mesmos pontos, tá? 2 e 5, 8 e 1. A, 2 e 5, B, 8 e 1. Vou por aí para se acostumar. Quem que é vetor B? Quem que é vetor B? O vetor AB do 2 para o 8 aumentou 6, do 5 para o 1 baixou 4. E eu posso pôr 2 em evidência, mais 3 menos 2. Tá bom? Aí eu vou escrever xy, 3 menos 2, e calcular um determinante. Certo? Como é que vai ficar esse determinante? Que é 0 igual a isso mais ajuste. Certo? Como é que vai ficar esse determinante? X vezes menos 2. 3y muda de sinal. Agora eu tenho que ajustar. Então, isso aqui espera um pouco. Tá bom? Beleza? Esse é o nosso C. Agora, eu posso ajustar usando os pontos A e B. Então, vamos ajustar, ajuste,
em A. Tá? É assim, 0 igual a menos 2 vezes 2, menos 3 vezes 5, mais C. O que eu fiz? Eu troquei x e y por x e y do ponto A. Nunca do vetor, isso aqui não é um x, isso aqui é um delta x. Isso aqui não é um y, isso aqui é um delta y. Aqui nós temos x e y. Os delta x e delta y foram chamados de A e B, para não confundir. De A e menos B, na verdade, né? Tá certo? Então, 0 é igual a menos 4, menos 15, mais C. Passa todo mundo para lá, o C deu 19. 19 é igual a C. Tá certo? Aí a sua reta fica 0 igual a menos 2x, menos 3y, mais 19. Isso que está em amarelinho pode ser feito num rascunho, se o problema for muito grande. Tá? E ajuste é o nome que eu dou ao... Não é um científico. Tá certo? Não deu a mesma coisa, né, gente? Olha outra resposta. Mas é para multiplicar por menos 1, dá? Posso multiplicar essa equação por menos 1 daquela, concorda? Não é? Se você quiser multiplicar a equação por menos 1, toda a equação, certo? Ficou horrível essa seta, né? Vou multiplicar por menos 1. Vai ficar 0 igual a mais 2x, mais 3y, menos 19. Certo? É a mesma resposta. Agora eu vou fazer mais uma vez. Tá bom? Vou fazer mais uma vez. Não vou simplificar o vetor. Vou pegar o AB, 6 menos 4. Certo? E vou escrever assim aqui. XY, 6 menos 4, mais C, igual a 0. Menos 4x, menos 6y, mais C, igual a 0. Vamos ajustar no ponto B. Ajuste em B. Ajuste em B. Menos 4 vezes 8, menos 6 vezes 1, mais C igual a 0. Menos 32, menos 6 mais C igual a 0, C igual a 38. Então, a reta ficou menos 4x, menos 6y, mais 38 igual a 0. Veja que eu usei aqui, na fórmula eu coloquei o ponto e o vetor nas linhas e aqui eu coloquei nas colunas. Tanto faz, gente. Tanto faz em qual ordem também. Posso colocar o 6 menos 4 antes do xy. Vai mudar o sinal desses dois. E esta equação ela pode ser dividida por menos 2 para gerar a equação mais simples. Vou pintar aqui a setinha que eu tentei fazer. Tá? Dividido por menos 2, menos 4 dividido por menos 2, menos 6 por menos 2, 3y, 32 por menos 2 dá menos 19 igual a 0. A equação simples ela é a menor de médios, e aqui tem os números primos entre si. Não dá para simplificar e reduzir os valores do A, o B e o C. Tá? Então, hoje foi uma geral sobre as equações da reta. Ainda não falei da equação segmentária, mas eu acho que já passei 5 minutos, né? Sim. Tá bom? Então, eu vou combinar com vocês assim, a gente vai continuar a geometria analítica, tá bom? E aí eu tenho que dar pirâmides e troncos, talvez até com geometria analítica. Beleza? Não vou esquecer dessa aula, não. Professor, a Bia perguntou no chat se podemos começar os exercícios. Podem começar os exercícios. Tudo que for exercício de equação de reta, eu acho que vocês já podem começar a fazer. Eu não falei ainda o que são retas perpendiculares.
Então, se no exercício falar que duas retas são perpendiculares, eu acho que vocês podem deixar para a semana que vem. A semana que vem eu tenho que falar da reta perpendicular e da equação segmentária da reta. E aí é rápido e aí faz um monte de exercício. Você já comentou. Tá bom? Pro, Fala. aí troncos e pirâmides a gente vai falar na aula seguinte, a da semana que vem. E para terminar assunto resto, pelo menos, né? Ok. Obrigada. Tá bom? De nada. Boa semana, gente. Tchau, professor. Obrigadão e boa semana. Então, obrigada, boa semana. Tchau, tchau, Isa. Tchau, David. Tchau, Ana.